Olá, estamos mais uma vez aqui para uma palestra ao vivo da Casa do Caminho, instituição em São Paulo, no bairro de Campo Limpo. Então, boa noite a todos os que estiverem aqui juntos mais uma vez para mais um momento de aprendizado. E num domingo frio, estamos aqui, não é, preparados para falarmos de um assunto muito importante nesta noite. Vamos lá, cumprimento a todos os que estão aqui. Muito boa noite, obrigado por estarem mais uma vez aqui juntos. Não é? Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre fé, a necessidade de desenvolvermos a nossa fé e acompanharmos esse nosso processo, não é? Muito bem. Boa noite, Maria. Boa noite, Hilda. Frio. Sim. Boa noite, Aira. É verdade. Nós também, neste mês, começando agosto hoje, vamos também entregar nossas cestas básicas, né? Cada mês a gente busca ajudar mais famílias que estão em necessidades, né? Então, caso você possa contribuir, não que seja uma cesta básica, mas alguns produtos que a gente possa montar, toda a doação é sempre muito bem-vinda, não é? Então, abra o coração aí, vamos ver se a gente consegue ajudar mais pessoas, não é? Boa noite, Regina. Boa noite, Solange. Boa noite, Lilian. Ei, Melissa, boa noite. Boa noite, Alessandra. Lembro também que vocês podem colocar os nomes das pessoas que vocês querem que recebam vibrações, né? De saúde, de amor, do que for. Boa noite, Otília. Boa noite, Manuel. Boa noite, Marlene. Muito bom receber esses boa noites de vocês. Boa noite, Leonice. Lembrando também que os nossos atendimentos presenciais na casa seguem às terças à noite, às 20 horas, às quintas à noite, às 20 horas, não é? E aos domingos, na parte da manhã, às 9 horas e às 10 horas. Mas sempre é importante que seja agendado, em função da necessidade, não é, que nós temos de não aglomerar, tomar as medidas de proteção, de distanciamento. Nós não podemos receber todos os que nos procuram, por isso sempre agende, não é? Boa noite, Elza. Boa noite, Sueli. Boa noite, Denise. E eu lembro que o telefone para agendamento é o telefone, né? O WhatsApp é o 984632650, não é? É o WhatsApp que a gente tem de agendamento da casa, que é o 11 984632650. E nós temos uma turma agora que vai começar, né, novos estudos a partir desta terça-feira. Ainda temos algumas poucas vagas, viu? Então, se você não faz o curso com a gente, se você tem interesse de saber um pouco mais de como pode entender melhor o Espiritismo e melhorar a sua vida, essa é uma boa oportunidade. Nossos cursos são gratuitos, não é? E vai ter uma turma que começa nessa terça-feira. Se quiser se inscrever, não é? Boa noite, Valquíria. Boa noite, Eric. Boa noite, Ju. Boa noite, Lênis. Patrícia, boa noite. E para se inscrever nos nossos cursos, você pode usar o próprio telefone, o próprio WhatsApp do agendamento da casa, ou o Facebook da casa, não é? Ou no nosso próprio site, ou presencialmente preencher a ficha de inscrição. Nós precisamos ter o nome da pessoa, telefone de contato, e-mail, não é? A data de nascimento, endereço, esses dados básicos para que a gente possa, não é? Fazer a ficha de inscrição. E as pessoas também têm que ser maior de 15 anos, né? Porque esses cursos eles são para o público com um foco mais no adulto.
E também, ainda quem não pegou a sua aguinha, vá lá, pegue o seu copo d'água, não é? Deixe juntinho aqui com a gente, nós faremos o passe coletivo com a fluidificação da água. A fluidificação é quando os nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores, colocam ali nessa água os remedinhos, né, que nós necessitamos, que vão nos auxiliar. Certo? Então dá tempo ainda de pegar, né, a sua água, caso não tenha pego ainda. Nós também recebemos pessoas que nos ajudam nos trabalhos. Se você que é aluno da casa e ainda não trabalha com a gente, um domingo por mês não é tanto assim, não é? Então, veja se é possível começar a buscar ajudar os outros. E aí você vai entender melhor como é que funciona essa questão de ajudar. O bem que nós fazemos, não é? Diminui a nossa conta. Diminui o nosso saldo negativo. É interessante a gente pensar dessa forma, né? Muito bem, boa noite, Elaine. Isso aí, Sueli. Muito bom. Vibrações de amor. Muito bom, Maria. Ismeia, boa noite. Sempre grata, sempre gratos estamos nós, Ismeia. Muito bem, ainda temos uns minutinhos. Estamos aqui aquecendo os nossos motores para iniciarmos mais uma palestra, não é? Muito bem, na semana passada falamos de fé. E aí, vocês refletiram sobre como anda a sua crença e ainda mais como está o seu comprometimento com essa sua crença? Porque que acreditar em alguma coisa não quer dizer que você haja, né, de acordo com aquilo, né? E a gente lê tantas coisas boas, tantas coisas bonitas, a gente coloca em prática, a gente acredita e se compromete com aquilo. Boa noite, Cristina. Olá, boa noite. Bom, Patrícia está colocando as vibrações, Regina também. É isso aí, não é, gente? Tá frio, viu? Eu sou uma pessoa que eu sinto bastante frio. Mas vamos lá, então. Vamos então fechando os nossos olhos e entrando em união com a equipe espiritual da Casa do Caminho, que é a equipe que conduz esse trabalho. E assim elevamos os nossos pensamentos e vamos orar. Vamos fazer uma prece a Jesus. Jesus, querido irmão, agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Agradecemos também a esses irmãos benfeitores que estão sempre próximos de nós, que nos estão nos intuindo, nos auxiliando, que estão sempre nos protegendo. Os nomes que nós damos são anjos da guarda, espíritos protetores, mentores. Não é o nome, é o que menos importa. São estes irmãos, não é, do astral, que estão ali nos acompanhando, a quem agradecemos imensamente por estarem sempre conosco. Agradecemos também a Deus por mais um dia aqui encarnados. Agradecemos por tanta coisa que dispõe para o nosso conforto. Agradecemos pela coberta, pelas roupas, agradecemos pelo alimento, pela família, pelo teto. Agradecemos por muito que recebemos. E pedimos, Pai amado, que nos envolva na sua luz, na sua sabedoria, para que possamos entender os assuntos que vamos conversar nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, e hoje o nosso assunto é o capítulo 26 do livro Pão Nosso, que é aquele livro, não é, da obra Fonte Viva, é o segundo livro da obra Fonte Viva, psicografado por Chico, não é? Que é ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel aí tira um trechinho
evangelho da Bíblia, um versículo, e expande para o nosso conhecimento. E este versículo é tirado da primeira epístola a Pedro, capítulo 5, versículo 2. Então Pedro, ou Simão Pedro, não é? Que era um dos apóstolos de Jesus. E este é o versículo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Muito bem. Então, as epístolas de Pedro, não é? Então, ele está escrevendo, neste capítulo especificamente da epístola, a outros presbíteros ou anciãos. Cada Bíblia tem uma tradução um pouco diferente, não é? E ele está alertando a estes presbíteros, pastores, né, sobre cuidar de seus rebanhos. A palavra rebanho está sendo uma metáfora, não são os animais, são as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, não é? Enquanto pastor, ou seja, presbítero, aquele que é o responsável religioso, ele tem várias pessoas que o seguem. Então, este é o seu rebanho. E ele está alertando: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ou seja, as pessoas que estão próximas a eles, não é? Tendo cuidado dele, não por força, mas por boa vontade, não é? Então, vamos lá ao texto de Emmanuel sobre este assunto, não é? Então, é o capítulo 26, Trabalhos Imediatos. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobreviverão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Para a gente entender um pouquinho melhor do que Emmanuel está tratando aqui neste texto, ele está falando sobre o ajudar. Ele está falando sobre, será que é importante a gente ajudar? Como é ajudar? Não é? Cada um acha que às vezes ajuda e às vezes está atrapalhando. Como eu posso ajudar o meu próximo? Ele começa dizendo que todos nós somos tocados quando estamos vendo situações de pessoas em sofrimento em qualquer parte do mundo. E é só a gente observar o que tem acontecido
quando há uma calamidade, um terremoto, quando existe uma inundação, um incêndio, quando existe uma morte coletiva, a gente se mobiliza e a gente faz doações. E existem, inclusive, instituições que trabalham exatamente com esse recolhimento de doações para enviar para outros países, para enviar para áreas onde aconteceram um desastre. Não é no sentido de ajudar as pessoas, mas elas estão distantes de nós. Não aconteceu aqui da minha casa. Então, eu não devo ajudar? Será que é isso que Emmanuel está falando? Então ele está dizendo que não é um problema a gente ajudar, inclusive ajudar faz parte de nós. Mas não podemos esquecer daqueles que estão ali do nosso lado. Porque muitas vezes a gente pensa que o ajudar é fazer pelo distante. E é tão comum, não é? Às vezes a gente ajuda um estranho, mas a gente não ajuda um parente. A gente ajuda uma pessoa que está longe, está em outro país às vezes, mas a gente não ajuda aquele irmão que está na nossa casa às vezes, ou que mora perto. Não é aquele nosso familiar, não é? Como que a gente pode ajudar sem atrapalhar? Porque muitas pessoas acham que ajudar é trazer para si o problema do outro. Mas será que eu tenho que carregar a cruz que é do outro? Se cada um que nasceu individualmente e fez as suas individuais escolhas, tem as suas individuais colheitas, será que cabe a mim ter que carregar o fardo do meu irmão? Isso é ajudar? Quando eu faço dessa forma, eu estou atrapalhando, porque eu estou tirando do meu irmão o aprendizado que ele precisa ter. Então, eu deixo para lá. Não é problema meu, eu não tenho que me meter nessa história, porque senão eu vou atrapalhar. Aí então eu não ajudo? Olha só como a gente fica numa situação, não é? De se ajudar, pode ser tirar o aprendizado do outro, e se não fizer isso, é deixar o outro se lascar. Então a gente precisa entender que o ajudar é dizer que está junto, é emprestar o ouvido, é ter essa caridade, né, que a gente chama de caridade moral, ter tolerância, estar próximo, mas não interferir nas decisões deste irmão. Não é? Então, assim, é ter compaixão, é dar a mão para quando a pessoa cai, é não julgar, porque muitas vezes as pessoas não pedem a nossa ajuda porque a gente vai dizer assim: eu falei, eu te disse para não fazer isso, olha só, se você tivesse me ouvido, você não está ajudando de forma alguma agindo dessa maneira. Porque a pessoa já está machucada, a pessoa já está ruim, e aí você vai ser aquele que piora, não é? O ajudar é levar amor, é compreender, não é? A gente pode ter essa percepção de que ajudar é cuidar. Não carregar no colo a ponto da pessoa não ter que enfrentar as consequências das suas próprias atitudes, porque aí é tirar o aprendizado do próximo. Então a gente tem que entender a medida da nossa interferência, e é simples. Não é tão complicado assim, não é? A gente sabe que se a gente nasceu, aonde a gente nasceu, se a gente está onde a gente está, nesta família, ou se a gente está nesta casa, nesta vizinhança, se a gente trabalha neste emprego, se a gente está nesta comunidade, é por um motivo. É porque ali nós temos um papel a desempenhar. Estamos desempenhando este papel? Primeiro, a ajuda vem com o olhar de empatia. É me colocar no lugar do outro. Primeiro é entender que existe o outro. Não é? Muitas vezes as pessoas agem como se somente elas vivessem. A rua é só delas, a casa é só delas. Eu faço o barulho que eu quero, o problema do outro se incomodou o outro, se o outro tem que acordar cedo e eu faço barulho tarde. Então, a gente precisa de reconhecer que o outro existe. Depois a gente tem que ter
essa questão de empatia. Como que o outro está sentindo? E se fosse comigo? Não é? Mas este alerta de Simão Pedro, né, aos presbíteros, aos religiosos, é pertinente também nos dias de hoje, principalmente quando ele fala o rebanho de Deus que está entre nós. Nós não podemos resolver os problemas de uma humanidade, os problemas mundiais. Então eu vou ficar aqui querendo encontrar soluções pelos problemas do universo, do mundo. Não é o meu papel. Eu tenho que cuidar e ajudar aqueles que estão ao meu redor, que já está de ótimo, de grande tamanho. Então, este é o rebanho de Deus que está entre nós. São os nossos pais, os nossos irmãos. Começa na nossa família. Aqueles com quem nós nascemos juntos. Depois vai para a nossa comunidade de amigos, aqueles que nós temos afinidades, que nós conhecemos na escola, por exemplo, aqueles com quem a gente conversa no trabalho, aqueles que cruzam o nosso caminho, qualquer maneira que seja. Então, este é o rebanho de Deus que chegou até nós, de alguma forma. E aí, quando ele fala, nós temos que ter trabalhos imediatos, é porque quando a gente olha para este rebanho de Deus que está ao nosso lado, a gente acha que conhece bem as pessoas. E quantos já não foram surpreendidos por um suicídio na família, por exemplo? Então, para falar desse ponto, que é um ponto seríssimo, quando a gente conversa com pessoas que tiveram um suicida na família, seja um irmão, um marido, um filho, uma filha, e a gente conhece muita gente assim, aí a gente vai falar, mas vai julgar a pessoa? Ah, mas você não tomou conta da pessoa, por isso a pessoa foi e se matou. Que ajuda a falar isso? Você acaba contribuindo para essa pessoa que não se matou também se matar. Então, assim, vamos analisar. A gente acha que o suicídio está longe da vida da gente. A gente acha que o problema só existe na casa da outra família. A gente acha que aquele nosso irmão que convive com a gente nunca ia cometer isso. Mas analise os fatos, os relatos daqueles que ficaram. Porque a pessoa se suicidou numa situação que não nos cabe julgar, mas porque ela não aguentava mais. Era uma dor que ela não tinha como aguentar mais e ela foi e achou que ela tinha que acabar com a vida dela porque era uma maneira de acabar com aquela dor. Ela queria acabar com a dor. Que, às vezes, nós estamos juntos e não sabemos. E este é o rebanho de Deus que está junto da gente. Só para ter uma ideia, 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. 800 mil pessoas. E para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam e não conseguem. Tá? O suicídio é a segunda principal forma de morte entre os jovens, de 15 a 29 anos. E 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa ou média renda. Como que as pessoas mais se suicidam? Elas se enforcam, elas ingerem pesticidas ou elas dão um tiro em si mesmas, não é? Então, este é um número muito alto. E quando acontece um suicídio numa família, o que acontece com a família? Ela vira página e vive normalmente? Muitas vezes não. Na verdade, a grande maioria não. E muitas vezes as pessoas vivem com aquela questão na cabeça. Por quê? Querendo entender o porquê. E é impossível você entender o porquê. Porque você não está na cabeça da outra pessoa. Então, quando este alerta de Simão Pedro, não é? Cuido do rebanho de Deus que está entre nós, é para que a gente haja com esses nossos irmãos com mais atenção. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão dando mais atenção para o seu celular do que para os seus filhos, do que para os seus companheiros, companheiras.
para os seus amigos. Elas falam, os amigos, na verdade. Só que o suicídio, quando se busca estudar o que acontecia, não tem uma fórmula. Não tem uma maneira, é assim que acontece, sempre assim. Não, não é. Não é? E nós que não somos estudiosos da área da saúde mental, não podemos, né, achar, tal pessoa está dando indícios de suicídio. Não queremos, não podemos agir assim. O que a gente tem é que, quando Simão Pedro fala, né, cuidar desse rebanho é dar atenção, é se interessar, é querer saber daquele nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe, ouvir, sentar, construir conversas produtivas, se interessar pela vida da pessoa, não querer só contar da sua vida. Porque nós gostamos, né, de contar os nossos problemas. Olha, você não sabe o que aconteceu comigo, isso, aquilo, mas olha, tal pessoa fez isso e aquilo outro. Desabafei o meu problema. E já estou bem e acabou. E o outro? Muitas vezes, pessoas que cometem suicídios, elas não deram nenhum indício, assim, facilmente perceptíveis. Mas depois que as pessoas, né, analisam o comportamento que elas achavam anteriormente normal, elas começam a perceber, olha, porque sempre há como demonstrar de alguma forma. Estou dizendo do suicídio, mas pode ser de qualquer outro tipo de problema, de qualquer outro tipo de sofrimento e dor. Muitos dos nossos próximos, os irmãos, as irmãs, os pais, os filhos, eles estão com tanta dor às vezes e eles não se expõem, porque eles não querem ser julgados, porque eles têm medo de serem considerados fracassados. Então, é importante esse olhar amoroso com aquele que está ao nosso lado, seja em casa, seja no trabalho, dar atenção, ser tolerante, não é? Ser amoroso, cumprimentar. A pessoa nunca me cumprimenta, problema da pessoa se não me cumprimenta. Eu não tenho que ser reativo. Eu não tenho que agir com o outro se o outro age assim comigo. Eu tenho que fazer o que eu acho certo. Eu vou dar bom dia, vou dar boa tarde, eu vou me despedir, se a pessoa correspondeu ou não. Mas essa minha atitude abre uma porta para a pessoa. Ela percebe uma simpatia. Muitas pessoas que se suicidam, elas são pessoas que tinham um déficit de amor, de atenção. Elas talvez estivessem num processo de depressão que não conseguissem perceber que estavam necessitando de ajuda profissional às vezes, não é? E o nosso papel, na verdade, é de cuidar deste nosso rebanho. Este é o rebanho de Deus, não é? Que está entre nós. Então, é agir com empatia, sem julgamento, agir com amorosidade, não é? Ser companheiro, companheira daquele que está ao nosso lado. Se nós viemos juntos numa mesma família, é para a gente aprender a se amar. Só por isso. Entendeu? Só por isso. É difícil? Não é fácil. São as dificuldades, mas é aí onde está, não é, o nosso mérito. É em superar as dificuldades, as adversidades. Muito bem, esta é a mensagem da nossa palestra dessa noite. Então agora, vamos lá seguir aqui com o nosso passe. Então, neste momento, relaxe, respire fundo, se entregue. Coloque-se tranquilo na sua cadeira, aonde você estiver, sentado, deitado, se possível, feche os olhos e vai esvaziando a sua mente, imaginando que você caminha junto com Jesus, que Jesus dá a mão, e Ele sempre dá a mão para a gente, e que você se entregue a Jesus. Jesus, cuide de mim neste momento. E você vai sentindo essa calma, essa paz, e todo o seu corpo vai relaxando e vai se tornando receptivo aos cuidados da equipe espiritual que está presente na casa de cada um de nós
E estes amigos, eles vão então equilibrando o nosso campo energético, nos trazendo harmonia, nos trazendo serenidade, um estado de leveza e de contentamento. Estamos então totalmente receptivos aos fluidos espirituais que acalmam qualquer dor, qualquer aflição que possamos estar sentindo. E se alguém na sua família, alguém no seu trabalho, que esteja agora ocupando seus pensamentos, deseje e permita que esta pessoa também compartilhe desta paz. Nossa água está sendo fluidificada neste momento, com o que for necessário para nossa melhora das questões físicas, questões emocionais, questões espirituais, de acordo com o nosso merecimento. É um remédio necessário para enxergarmos o nosso melhor e percebermos em cada dificuldade uma oportunidade para nos reinventarmos, para evoluirmos. Então agradecemos essa equipe espiritual que acabou de fluidificar a nossa água. Então neste momento, tome um golinho, não é? Tome um golinho da sua água, desse seu remedinho. Agradecemos então a equipe espiritual por este passe. E vamos então fazer as nossas vibrações, que é quando a gente emana os nossos melhores sentimentos com a nossa força de vontade para várias pessoas, não é? Então primeiro vamos encher o nosso coração de amor e elevar os nossos pensamentos em vibrações de amor por todos os planetas, especialmente o nosso planeta Terra. Vibrando muita luz a todos os governantes em todas as esferas do poder. Vamos vibrar muita saúde, muita vontade de se melhorar a todas aquelas pessoas, todos os nossos irmãos doentes, seja em hospitais, seja em suas casas. Vamos vibrar muita coragem e ânimo a todos aqueles que estão desempregados, todos aqueles que estão morando na rua. Vamos vibrar muita luz, muita vontade de se melhorar a todos os irmãos que estejam nas prisões. Vamos vibrar muito amor a todos aqueles irmãos nos asilos, nos orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita determinação a todos os nossos irmãos profissionais da saúde que estão aí incansavelmente ajudando-nos, trabalhando. Vamos vibrar muita prosperidade e saúde para todos os nossos amigos, todos os nossos familiares. Vamos vibrar muita harmonia, muito amor, muita saúde e prosperidade para os nossos lares. E pedimos a permissão, Pai, de vibrarmos amor e serenidade por nós mesmos. E aqui, hoje eu trouxe uma oração muito bonita, uma oração de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, uma pessoa muito culta, que trabalhou incansavelmente pela expansão do Espiritismo, que trabalhou enquanto encarnado e trabalha ainda desencarnado. E ele tem um vocabulário bastante rebuscado. Então é uma oração muito bonita. Chama-se Oração do Servo Imperfeito. Então, para encerrarmos essa nossa palestra, eu quero que vocês prestem atenção nas palavras desta oração. Senhor, abençoa-nos, servos imperfeitos, que reconhecemos ser na longa trilha do processo de nossa evolução. Encontramo-nos emaranhados no nosso pretérito, onde os espículos da imperfeição acicatam as nossas necessidades. Deslumbrados pelo sol da madrugada nova, comprazemo-nos na noite demorada que nos retém, chafurdando na incompreensão e no desequilíbrio. Prometendo renovação e paz, detemo-nos na intriga e na desídia. Buscando o planalto da redenção, retemo-nos no pantanal do vício. Aspirando liberdade e glória, algemamo-nos à paixão escravizante e ao defeito perturbador.
Contigo aprendemos que vencedor é aquele que cede, ditoso é aquele que serve, feliz é aquele que doa, fiel é aquele que renuncia. Não obstante, disputamos nos combates aguerridos da inferioridade os primeiros lugares. Nos banquetes da fatuidade humana, os europeus. As aguerridas disputas da pequenez carnal, sem nos darmos conta que tu, Senhor, excelso governador da terra, abandonaste um dia o sólido empírio para refugiar-te na manjedoura, ensejando-nos a madrugada imperecível que traça o rastro luminoso desde o presépio de Belém à cruz de Jerusalém, a fim de dizer-nos que a ressurreição gloriosa é contingência inevitável da morte, em sombras para o dia imorredouro da plenitude. Abençoa-nos, portanto, Senhor, aos discípulos que te desejamos servir e amar, construindo no mundo a era nova que o teu evangelho restaurado nos traz, a fim de que possamos, no termo da jornada, dizer como o converso de Damasco: já não sou eu quem vive, mas tu, Senhor, vives em mim. Que assim seja. Eu sou muito grato a todos vocês que estiveram aqui nesta noite de frio junto comigo, desfrutando deste estudo, não é? E que nós possamos ter uma semana abençoada e que você aí possa refletir sobre o seu rebanho. Quem é o rebanho de Deus aí entre vocês? Não é? E que você consiga estender mais a sua mão àqueles que estão ao seu redor. Que consiga ser mais gentil, mais tolerante. Então, uma semana de bênção para todos nós e até o nosso próximo encontro, domingo que vem.